Olá, gente, de volta aqui, Trader Coach. Muitas pessoas têm me pedido para mim fazer um vídeo sobre como eu utilizo o MACD, que é o indicador, né, que eu utilizo nas minhas análises, nas salas da Clear Corretora, né. Antes de falar sobre o MACD, eu queria pedir para vocês olharem minha tela aqui, eu queria pedir um favorzinho para vocês aí. Bem, estou na página do YouTube. Aqui no YouTube nós temos o campo inscrever-se, né? Então, queria pedir para que todos vocês que assistam o vídeo, que gostem do conteúdo, se inscrevam no canal, porque toda vez que eu colocar um vídeo, você vai receber uma notificação aí sobre o vídeo, que tem um novo vídeo. A gente prepara bastante material didático aí, com conteúdo educacional. Então, sempre está atento aí. Aqui embaixo eu também tenho o canal do André Moraes e do Aliakim Pereira de Sá, que são outros dois amigos que eu recomendo aí. Então, assistam os vídeos deles, né? Vocês vão conseguir extrair bastante informação, vão conseguir se atualizar, fazer, treinar o quanto antes, né, a análise técnica, os quesitos psicológicos, a questão toda para que a gente consiga obter sucesso em operações de day trade, operações de swing trade, operações em renda variável de uma maneira geral. E aqui em cima também nós temos a reguinha, né, do lado, onde está meu mouse, que é o site do Mago Finance, né? Temos também a comunidade do Facebook, a comunidade aqui do Google, o Telegram, gente. O grupo do Telegram hoje tem mais de 3.100 pessoas. Eu queria fazer um convite, baixem o aplicativo aí no celular de vocês, Telegram, tá certo? Depois abram a versão web dele, cliquem aqui no ícone grupo de Telegram, vocês vão entrar no grupo. Hoje a gente está fazendo um trabalho tão bacana e ajudando tanta gente. Venha se juntar conosco aí. Esse é meu convite para vocês, tá certo? Voltando aqui para mim agora. Bem, então como é que eu uso o MACD, né, gente? O MACD é um indicador que, vamos dizer assim, é um indicador de tendência, né, que eu há muito tempo atrás adotei na minha técnica, no meu operacional, e eu tenho uma maneira um pouco diferente de utilizar ele. Eu tenho uma configuração diferente do que é convencional explicada por aí, e eu queria falar um pouquinho dele para vocês, tá certo? Então vamos só conceituar o que é o MACD. Bem, o MACD ele é um indicador que ele rastreia tendência, tá certo? Então, quando eu olhei ele, quem me ensinou foi o Bo Williams, tá certo? Ele tinha uma configuração original que era 12, 26 e 9, né? Ou seja, a diferença entre 26 com 9, uma média exponencial de 12. E aí eu descobria que ele dava muitos sinais falsos, ele mudava constantemente de direção, opinião. Ele cortava para cima, para baixo, indicava compra, venda, sai e entra. E aí eu ficava maluco, eu tinha ignorado ele. Quando o Bo me ensinou a utilizar ele, eu passei a utilizar as mesmas regras para qualquer indicador que eu tenho hoje. Eu sigo um padrão, a periodicidade que eu rastreio é algo baseado em Φ ao cubo, tá certo? Que o Bo Williams me ensinou. Porém, nós temos 3 conjuntos de tempo gráfico, tá certo? Que usam 3 configurações distintas para o nosso amigo MACD. Então eu vou passar aqui as configurações e depois eu vou para a explicação prática de como utilizar, como interpretar. Tá certo? Então nós temos o primeiro conjunto de tempo gráfico, ele inclui apenas o gráfico de 1 minuto. Então eu tenho o meu MACD sendo 21, 42 e 89 períodos. O que significa esse 21, 42 e 89? Bem, o MACD ele é a diferença entre a média longa e a média curta. Então a média longa, 89, média curta, 21, e o sinal é a média 42. Tá ok? Então a configuração para 1 minuto é essa aí. Média longa 89, média curta 21 e a média sinal é a 42, ambas exponenciais, tá ok? O outro conjunto de tempo gráfico a gente vai separar por 15 minutos e 60 minutos. Então, para esses 2 tempos gráficos eu vou usar uma outra configuração específica, tá certo? Qual é a configuração? É 27, 55, 117, tá ok? O que é 27, 55 e 117? Vamos lá. Nós temos a média longa sendo a 117, a média curta a 27
e a média sinal a 54, tá ok? Então vamos lá. Média longa, 117, média curta, a 27 e o sinal sendo a 54. Então a gente falou do primeiro conjunto, que é o tempo gráfico de 1 minuto, tem uma configuração distinta. Um outro conjunto, gráficos de 15 minutos e 60 minutos, a gente vai usar 27, 55, né? E 117, tá ok? Eu falei 54, mas é 57, tá? Perdão, 55. Então é 27, 55, 117 a configuração do 15 minutos. Média longa 117, média curta a 27 e a média de sinal 55, tá ok? Ambas exponenciais. E aí para qualquer outro conjunto de tempo gráfico que eu vá olhar, eu estou olhando 4 minutos, o 5, diário, semanal, mensal, anual, 2 horas, 3 meses, eu vou usar a configuração que é a mais comum, que é a 1734 com 72, tá ok? Sendo que a 72 é a média longa, a 17 é a média curta e a linha de sinal dada pela média 34, ok? Bem, deixa eu explicar rapidamente por que são 3 conjuntos. A ideia é que você obtenha os mesmos sinais em todos os tempos gráficos. Então, assim, quando eu uso um conjunto de tempo gráfico, uma configuração de MACD, uma configuração de média móvel, eu quero que a minha leitura no minuto seja igual a de 5, que seja igual na de 15 e a de 60. Então, a maneira pela qual eu vou interpretar o indicador é a mesma. Por isso que houve um ajuste. Os tempos gráficos eles são separados por φ ao cubo, os meus indicadores também são separados por φ ao cubo. E sempre nessa regra de 3 conjuntos de tempo gráfico, ok? Agora vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui que eu vou conseguir explicar para vocês como é que funciona a interpretação. Bem, a gente está com o dólar aí no gráfico de 60 minutos. Deixa eu pôr o dólar no 1 minuto aqui, ó, que aqui vai ficar mais fácil. Então, perceba o seguinte aqui, ó. Quando o mercado consolida, nós temos um indicador que rastreia a tendência, ou seja, ele fica maluco. Então, é preciso que o mercado esteja iniciando uma perna de tendência para que ele ganhe muito valor esse indicador, tá ok? Mas, basicamente, a informação que ele vai me dar é sempre a mesma. Então, quando a minha linha vermelha, que é a linha de sinal, estiver sobre a roxa, a minha informação é o seguinte, que o preço ele vai continuar fazendo topos e fundos ascendentes. Então, ele fala, eu fiz um topo. Quando ele volta, eu observo o MACD. Se esse MACD tiver com a linha vermelha cruzada, a roxa para cima, eu vou interpretar que apenas vai acontecer um teste de fundo e ele volta para romper o topo. Basicamente, ele fala, olha, o topo ele é fraco, o fundo é importante. Ele fala, o topo vai ser rompido, o fundo não vai ser perdido quando ele está cortado linha vermelha para cima da roxa. Isso vai acontecer enquanto o mercado tiver em tendência. Ele vai testar o fundo, rompe o topo, testa fundo, rompe topo, até que em algum momento o MACD vai fraquejar e eu vou perder esta configuração. Deixa eu só fazer um outro comentário aqui. O pessoal que conhece a minha interpretação sobre tempos gráficos vai entender que o preço sempre volta na região de média. Então a média tem o mesmo objetivo. No gráfico de 1 minuto, ela vai sinalizar onde, teoricamente, é os melhores pontos de compra de 1 minuto. E aí eu vou conciliar minha média móvel com a informação que o MACD está me dando, tá ok? Se a gente olhar o gráfico de 5 minutos, a interpretação é a mesma. Ele vai falar assim, a partir do momento que ele cruzou para baixo, o mercado entra em tendência, eu vou interpretar que, olha, o topo não vai ser rompido e toda vez que ele chegar perto do fundo, eu vou observar, se a linha vermelha tiver cortada roxa para baixo, o fundo é fraco, tende a ser rompido, o topo é importante, tende a ser mantido, tá ok? Até o momento que o mercado, por si próprio, vai mudar isso. Então a informação básica que o MACD dá é probabilidade de um fundo ou um topo ser rompido ou não. Se o mercado estiver em tendência, tem muito valor o indicador, tá ok? E aí a gente pode observar qualquer conjunto de tempo gráfico, tá certo? Deixa eu só ajustar aqui. Por exemplo, se nós pegarmos Petrobras
no gráfico de 60 minutos, eu quero que vocês observem aqui. Ó. Enquanto o meu indicador estiver cortado para cima, ele indica que a probabilidade de continuar em tendência de alta é grande. Quando ele perde a linha, né, cortando, ele fala, ó, agora sim é possível uma correção maior, é possível mudar a direção e assim por diante. Qualquer tempo gráfico, a interpretação vai ser a mesma, tá ok? Se eu estiver olhando o gráfico diário, fica mais fácil de eu interpretar. O MACD cortado para baixo, ele fala assim, olha, eu vou perder fundo, mas não supero o topo. Quando o MACD corta, ele fala, olha, praticamente eu estou indo romper topo, mas eu não perco fundo. Sempre a mesma informação. O que vale são as configurações para cada conjunto de tempo gráfico. Voltando para mim aqui. Bem, para o vídeo não ficar muito longo, vou resumir rapidamente. O indicador que rastreia a tendência, então se tiver em consolidação o mercado, ele vai ficar péssimo. Ele é um grande rastreador de reversão de tendência, ou seja, você consegue ver o final da tendência no teste de topo ou no teste de fundo da mudança. Isso é importante eu salientar. E, basicamente, ele diz onde é a maior probabilidade. Se é romper um fundo, se é perder um fundo, se é manter o topo anterior ou o fundo anterior. Então, sempre que ele tiver cortado com a linha de sinal para cima da linha do MACD, ele fala que é muito provável romper topo e pouco provável romper fundo. Se a linha de sinal estiver cortada, a linha MACD para baixo, nós temos maior probabilidade de perder um fundo e menor probabilidade de romper um topo, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem perguntas aí. Um grande abraço e até a próxima.